Pessoal, eu estou recebendo vários WhatsApp de contato de alunos que fizeram curso com a gente, né? E estou aqui de boa, sem fazer nada. E queria passar para dar algumas informações sobre tamanho de uso de mini implante. Na verdade, nos nossos cursos, a gente não tem uma fidelidade com marca comercial. Claro que assim como outros cursos, nós temos nossas preferências e nós ensinamos aos nossos alunos que são marcas melhores, de qualidades maiores, só que também tem um custo maior nisso. E às vezes o aluno não está preparado ainda para fazer esse tipo de investimento e prefere ter um investimento em uma marca mais acessível. Também nós temos essa opção. Então nós não gostamos de passar uma tabela, por exemplo, de utilização de mini implantes de acordo com a marca comercial. Nós achamos muito mais sensato o nosso aluno aprender o porquê daquele tamanho, daquele diâmetro, daquele material em determinada área ou região que ele vai fazer a movimentação. Porque dessa maneira ele não fica preso a nenhuma marca comercial e não extingue a possibilidade de novas marcas. Isso tem acontecido com uma frequência muito grande, o aparecimento de novas marcas no mercado, né? De materiais melhores, com custo menores e com possibilidades de mecânica diferenciada. Então ele não fica preso a uma determinada marca. O que nós temos como regra é indicar aos nossos alunos essa possibilidade de tratamento de acordo com a região que ele vai fazer a atuação. Então, por exemplo, né, eu vou me referir a uma marca comercial padrão. A marca, o tamanho de mini implante, o tamanho de transmucoso, o diâmetro desses mini implantes são padronizados. Mas pode existir uma mudança entre outras marcas. A questão de variação de 0,1 milímetro no diâmetro do implante ou 0,2 milímetros no diâmetro do implante não vai comprometer a indicação de uso, né? Ou o comprimento do implante em 1 milímetro do que eu vou passar não compromete a instalação e o bom uso do mini implante. Então o que nós temos como uma regra, digamos assim, é você observar o seguinte: se você quer fazer utilização dos mini implantes em uma região anterior, seja de maxila ou de mandíbula, a nossa indicação é um parafuso, um mini implante, um mini parafuso de aproximadamente 6 milímetros de comprimento, ok? Ah, professor, mas eu tenho uma marca X que ele apresenta 5 milímetros de comprimento. Ok, não tem problema. Ah, eu tenho uma outra marca que eu já comprei minhas chaves e o meu kit, que ele tem 7 milímetros de comprimento. Tudo bem, não tem problema, né? O importante é que esse mini implante tenha um tamanho suficiente para que não corra o risco de você instalá-lo, por exemplo, pela vestibular, em uma região de sínfise, por exemplo, para intrusão de incisivo inferior. E esse mini implante, ele transponha o espaço vestíbulo lingual da mandíbula, não é? Então, isso não é permitido, ok? Mas você pode usar, por exemplo, um mini implante de 6 milímetros na região anterior, seja maxila ou mandíbula. Eu vi alguns cursos que instalado esse mini implante de 6 em região posterior de maxila e mandíbula como ancoragem. Não é regra, como eu lhe disse. Isso pode acontecer. Nós não temos esse parâmetro. Por quê? Se o mini implante é maior, ele vai possibilitar uma ancoragem, uma retenção primária maior também, né? E não tem necessidade de você colocar o mini implante de 6 na região posterior, sendo que você tem possibilidade de colocar um mini implante maior. Então, região anterior, 6 milímetros, tá? Tamanho de transmucoso. Eu, particularmente, dou preferência por um transmucoso de 2 milímetros na região anterior. Então, 6 por 2. Por quê? Existe uma capacidade de facilitar a higienização do seu paciente. Quando que eu uso um transmucoso menor de 1 milímetro?
Quando o meu paciente tem uma gengiva muito fina, muito delgada, um periodonto de proteção muito sensível. Então eu acabo usando o de 6 milímetros por 1 milímetro, independente da sua marca, ok? Região posterior, interradicular, entre as raízes. Ancoragem, intrusão de molar, mesialização de molares, verticalização de molares, intrusão de dentes posteriores, correção de plano oclusal. Tudo isso eu uso mini implante de 8 milímetros de comprimento. 1,5 de diâmetro, porque ele precisa caber entre o espaço entre as raízes dos dentes, né? E um transmucoso de 2. Por que eu não uso transmucoso de 1? Porque a gengiva posterior geralmente é uma gengiva bastante grossa, bastante densa, com uma grande quantidade de gengiva queratinizada, uma boa espessura gengival, né? E eu não quero que a cabeça do meu mini implante fique em contato com esse tecido gengival. Eu preciso também ter espaço para higienização, ok? Mini implantes extra-radiculares. Tanto na maxila quanto na mandíbula, eu diferencio de acordo com a região. Por exemplo, região de crista infrazigomática. Nós sabemos que tem a região de crista infrazigomática na mesial dos primeiros molares, que é chamada região de IZC6, né? Esse mini implante, eu ainda uso o mini implante de 10 por 2 e 1,5 de diâmetro, às vezes, ok? Só que é uma área muito pouco utilizada. Então, na região de IZC7, entre primeiro e segundo molar, eu tenho o costume de fazer o mini implante hoje de 10 por 4 de aço, 2 milímetros de diâmetro, ou o 12 por 4 de 2 milímetros de diâmetro. Já que ele é um local de instalação que não ficará entre as raízes, ele pode ter um diâmetro maior, o que vai me capacitar uma resistência maior e uma retenção primária maior também. Ele tem um transmucoso maior, que é de 4 milímetros, então possibilita que o tecido mole entre em contato com essa região e não cause injúria a esse tecido e facilite ainda a higienização do meu paciente, ok? Se eu vou fazer o IZC2 ou IZC alto, que ele é colocado lá na base do zigomático, ele obrigatoriamente vai envolver muito tecido mole. Então, esse mini implante eu tenho preferência principalmente para o mini implante de 14 por 4. Ah, eu sei de determinada marca, professor, que é 17 ao invés de ser 18 milímetros de comprimento de mini implante. Ótimo, beleza. Você só não vai poder colocar o IZC2, né, ou IZC alto com um mini implante de 10 milímetros de comprimento, porque ele vai ficar com a cabeça dele muito acima da onde você precisa iniciar a sua força de retração, a sua aplicação de força para a retração dos dentes anteriores ou para outro tipo de movimento, correção de linha média, etc. Na mandíbula, o chamado buccal shelf tradicional, entre primeiro e segundos molares inferiores, eu tenho o costume de usar o 10 por 4 de aço, 2 milímetros de diâmetro, ou o 12 por 4. Né? Esse ainda é um mini implante que eu tenho uma certa habilidade de colocar entre primeiros e segundos molares. Na região, que é a região de PV zone, na distal dos segundos molares inferiores, quando é uma região alternativa, quando eu não tenho shelf mandibular, eu passo para essa região de distal dos segundos molares, aí obrigatoriamente eu uso o 12 por 4, obrigatoriamente, porque ele vai me dar uma posição melhor para a instalação desse mini implante. Para a verticalização dos segundos molares, aquele mini implante instalado lá no ramo mandibular, esse tem que ser obrigatoriamente 14 por 4, né? Ou um mini implante de 17 e 2 milímetros de diâmetro, ou no caso os mini implantes que tem 17 de comprimento, existe até de 2,4, porque é uma região lá na distal do terceiro molar, a 5 milímetros aproximadamente de altura do plano oclusal, quando você vai instalar no ramo, a indicação dele é para verticalização de segundo molar impactado. Então esse mini implante tem que ser muito longo, porque ele precisa perfurar tecido mole, perfurar o pterigóide medial, para ter 3 milímetros aproximadamente de inserção óssea lá no ramo mandibular.
ok? E se não tiver esses 18 milímetros, ele não chega a ter esses 3 a 4 milímetros de retenção óssea. Então ele fica muito frágil. Ele é um mini implante que vai escapar. Ele vai soltar, ele não vai ter uma boa retenção primária e vai levar você a um insucesso. Todos os casos, primeiro fator, retenção primária. Mini implante tem que estar bem retido, pessoal. Segundo fator que pode perder mini implante, e é o que mais acontece, falta de boa higienização. E na minha opinião, a falta de boa higienização, ela pode acontecer por alguns fatores. Primeiro, você não auxiliou bem o seu paciente na instrução de escovação, de higienização desse mini implante. Então, esse é um fator que cabe a nós. Instalou um mini implante, passar a recomendação de higienização. Escova bitufo ou escova de tufos, obrigatoriamente, ou Periogard, ou na minha preferência, clorexidina 2% gel, realizado em farmácia de manipulação. O gel é melhor porque ele não vai escoar tanto e vai ter uma película ali protegendo por mais tempo. De todo jeito, precisa ter do atrito mecânico entre escova e mini implante e superfície de gengiva ou superfície de mucosa para não ter adesão de placa bacteriana, tá? Bem, é só uma dica, passei por aqui, quem não estava ao vivo depois vê o vídeo, tá? Um grande abraço e mandem suas dúvidas aí para mim, continue mandando bastante. Graças a Deus é um assunto que está cada vez mais ganhando o mundo da ortodontia, né? É bom para a gente que dá aula porque tem bastante curso para frequentar, bastante cidades para rodar. É bom para quem está aprendendo porque a sua clínica fica melhor, otimiza o seu tratamento, os resultados são melhores em um menor espaço de tempo. E você tem mais tempo para sua vida particular ou para colocar novos pacientes na sua cadeira, ok? Fica aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Falou, tchau, tchau.